seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, esse podcast que olha para o trabalho como parte da vida, portanto, como algo que precisa estar em conformidade com outros aspectos da vida. E aí entra a distribuição do tempo, a maternidade, os relacionamentos, os estudos, o cuidado com os pais, com os filhos, com o corpo, com a saúde. São tantos pratinhos para equilibrar, mas a gente aqui opta por fazê-lo com consciência. Se é para sofrer as consequências, que seja por escolhas nossas e não por ter sido levada no automático da vida. No episódio de hoje, entre tantas coisas que eu poderia abordar com a minha entrevistada, eu vi uma oportunidade de falar sobre um sentimento universal e comum a todas nós em algum momento: o medo. Claro que nós não temos os mesmos medos, mas todas nós conhecemos esse sentimento. E em dados momentos, ele vem forte sobre as escolhas profissionais que fazemos, inclusive. A gente erra, a gente sabe que nada é definitivo, mas será que tem como diluir o medo a partir das experiências que nós já tivemos? Aqui no Âncora, vocês sabem que não tem receita pronta, tem processo. Mas hoje eu acho que até receita eu vou pedir. Eu converso nos próximos minutos com a empresária Maína Vieira, da confeitaria Delícias by Maína. Ela que é nutricionista, tinha uma carreira consolidada como nutricionista de produção, trabalhando com grandes empresas, em grandes refeitórios, mas há 9 anos resolveu mudar e investir na confeitaria artesanal e, a partir daí, conduzir o seu próprio negócio. Os motivos vão aparecer nessa conversa. Então vamos a ela. Tudo bem, Maína? Oi, oi, oi. Prazer estar aqui contigo, Sá. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, eu fico acompanhando os movimentos dessas mães que estão no meu entorno. A Maína tem uma filha de 15 anos e nós fomos nos conhecendo através das filhas e estamos aí nesse processo. Eu estou sempre de olho no desenvolvimento de carreira das mulheres que me cercam e volta e meia eu puxo uma delas para bater um papo por aqui. E recentemente a Maína fez um post leve sobre um tema não tão leve assim. Era um desenho dela, sorridente, mas tinha ali um emoji com uma lágrima, sinalizando que o dia tinha sido difícil. E o texto confirmava, dizia assim: o pau torando, a cabeça com 1000 abas abertas, o medo querendo me parar e eu no meu modo persistência, repetindo que vai dar certo, porque desistir é que eu não vou. No máximo, dou uma chorada e volto mais forte. Maína, começando por aí, como é que foi esse dia? O que gerou esse post? Na realidade, assim, eu brinco que todos os dias do empreendedor é um dia atípico, né? Não existe rotina quando a gente está empreendendo. E todo mundo na internet, principalmente na internet, tem aquela visão de que o mundo do outro é perfeito, né? O meu ateliê é super consolidado, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E nesse dia em específico, eu lembro que eu fiz uma produção toda novinha, de bolinho caseirinho, fiz um cookies, fiz brownie, tava com a vitrine assim, linda. E entrou nada mais, nada menos que 2 clientes no ateliê. Foi um dia que não foi o dia esperado, né? Eu tinha me preparado para uma vitrine lotada, né? Para um dia de movimento ótimo, e o movimento não foi tão bom. Então, e a gente não deixa de ter o boleto para pagar, a funcionária para pagar, o aluguel para pagar. Então, a gente tem uma programação diária de um faturamento mínimo diário. As abas estão abertas ali, se gerenciando, e tu fica, poxa, né? Nem tudo sai como planejado. Aí eu peguei, sentei, né? Passei um cafezinho para mim e falei: amanhã vai ter que ser um dia melhor, eu não tenho opção, né? Então, o empreender é isso, a gente fica, é um misto de sentimentos de medo e de resiliência, né? Tu tem que acreditar que vai dar certo, porque senão a coisa te puxa para trás, e o ideal é tu ir para frente, né? Eu acredito que um passo para trás, ok, mas só andar para trás não funciona. É porque eu fiquei imaginando, né, o que foi esse dia para resolver parar e escrever sobre, É porque que foi assim, ó, foi uma sucessão, né? A gente vem aí de um junho que tá com uma economia muito estranha,
né? O julho também está se desenhando dessa mesma forma, né? Tá tudo muito instável. Antes a gente tinha aquela coisa, o que eu vejo assim, que a situação financeira, eu vou dizer pelo que eu vivi, né? Pelo que eu vivo dos históricos dos anos, de meses que eu faço essa análise, né? Por nutricionista de produção, então tenho essa quedinha pela matemática. Então, foi um mês atípico, assim, e vem vindo uma sucessão de dias ruins. E eu entrei na internet, e óbvio que eu sigo algumas mesmas pessoas do meu nicho, né, de outras confeiteiras, de outros ateliês de doces, de confeitarias renomadas, de não tão renomadas, e na internet estava tudo lindo. Eles estavam vendendo tudo, e eu falei, cara, eu não tô tão errada, eu não tô tão maluca. É um movimento social que está acontecendo com todos, mas as pessoas têm a opção de mostrar isso como uma verdade ou não mostrar, ou até mesmo, não sei se iludir, de que a coisa está funcionando super bem. Então foi daí que veio o post, sabe? Tipo assim, ó, até onde a gente consegue se não é se enganar, não sei se é essa a palavra que eu posso te dizer, Sá, mas até onde a gente pode ir levando isso como se tivesse tudo a mil maravilhas e que os problemas não acontecessem. Acontecem em todo o ramo, empreendendo como empreendedor autônomo, né? Como MEI que eu sou, ou como uma grande empresa, deve estar impactando em todo mundo. Eu não sou a única pessoa ali, só que eu não tenho a opção de desistir, eu tenho que continuar. Entende? Foi daí que veio o post. E eu gosto dessa comunicação transparente, até Exato. o âncora de carreira, ele nasce nesse sentido, porque quando eu fui abrir lá meu CNPJ e me deparei com uma série de coisas, que foram surpreendentes para mim, eu via postagens muito glamorizadas do que é o empreender, né. Ame o que você faz, não trabalhar só não trabalhará um dia da vida, Isso é lindo na sonhe, teoria. leve adiante. Então, olha, só comigo que não está funcionando isso. É lindo na teoria, que nem aconteceu até, aproveitando o gancho, aconteceu uma situação muito complicada comigo. Eu tive um problema de saúde, precisei me ausentar, e quando a gente é empreendedor MEI, que tu tem uma funcionária, no máximo, tu não tem a tua, tu é a empresa, né? Tu não tem a Uhum. opção de outra pessoa, tu é a empresa. No meu caso, a Delícias by Maína sou eu. É eu que produzo os bolos, é eu que confeito o bolo. Então, é eu. Eu tive um problema de saúde, eu liguei para uma pessoa e falei: olha, a gente pode antecipar a nossa entrega, porque eu tô com um problema de saúde. Ela simplesmente me respondeu Uhum. que não poderia. Então, tem várias situações que acontecem no nosso dia a dia que as outras pessoas, né? E daí vai do critério de cada profissional, né? Romantizam mesmo, essa é a palavra, de que problemas não acontecem. Acontecem e a gente tem dias que eu não vendo um único bolo no ateliê e eu não vejo problema em contar isso, porque isso acontece com todo mundo, eu não sou a exceção. Só que as pessoas optam por falar e optam por não falar. Claro que a rede social é aquilo, a gente expõe aquilo que a gente quer que o outro saiba, né? Eu sou dessa Uhum. opinião. A gente não coloca na rede social que não conseguiu pagar os boletos. Tu vai falar que tu tá viajando, né? Então, o empreender é da mesma forma. Eu acho que a gente tem que ser as pessoas hoje romantizam demais o trabalhar, o empreender, fazer aquilo que tu gosta sem ter problemas. Não, a gente tem problemas todos os dias. A gente tem filho que fica doente, tu não vai poder abrir o teu empreendimento. A gente tem situações e tem dias que a agenda tá bombando e que eu preciso trabalhar até às 10 da noite. E eu também posto isso. Entende? Então eu acho que a verdade, trabalhar com a verdade é muito desafiador, mas eu acho que faz muito sentido para mim. E te pergunto, porque eu fico imaginando que as pessoas que também vão conhecendo o teu trabalho, conhecendo essa verdade, talvez tenham dado retorno. O dia seguinte foi melhor? Foi super ótimo. Foi maravilhoso, porque daí o pessoal, bah, guria. E o pior é que eu passei aqui e esqueci de passar aqui, sabe? Aquela coisa do tipo, Uhum. não vim, e daí foram, apareceram, e daí no outro dia a gente vendeu quase que toda a vitrine. Tivemos que fazer bolo 3 horas da tarde. A gente estava fazendo bolo porque já tinha vendido mais da metade da vitrine, assim, sabe? Claro que eu brinco que a minha produção é muito artesanal.
né, eu faço um bolo muito artesanal. Então a tendência eu não vou ser comparada com uma rede de supermercados grandes, né? Eu não tenho aquela gama de produto, mas o produto que eu tenho ali é fresquinho. Então eu também me sinto culpada, por exemplo, de vender o bolo que eu fiz hoje e vender na quinta-feira. Porque para mim Uhum. o bolo já não é novinho e não é o que eu vendo. Eu vendo um bolo novo. Entende aonde eu preciso trabalhar com a verdade, porque se eu não trabalhar com a verdade, eu termino perdendo o cliente. E o cliente que me conhece tá esperando isso de mim, porque também já tá me vendo assim, né? Eu brinco que eu tenho vários clientes amigos e amigos clientes, porque a gente termina tendo uma relação tão aberta na internet, eu falo tanto a verdade na internet, que a pessoa quando chega lá já chega comentando alguma coisa que eu falei na internet. É muito engraçado isso. E agora, pensando na palavra, né, na escolha de postar que naquele dia tinha a cabeça mil abas abertas e o medo querendo te parar. Medo de quê, Maína? Ai, medo de assim, ó, porque como a gente vinha de um mês de junho e julho bem complicado, e quando eu abri aqui, né, quando eu empreendi com o Delícias, eu empreendi em casa, né? Em casa, os custos é aquilo, eu não tenho aluguel, eu não tenho a água, eu não tenho a luz, eu não tenho os custos fixos que hoje eu tenho no ateliê. Né, quando eu me mudei do ateliê há 6 anos, eu fui para um espaço físico, porque a minha casa já não comportava mais a estrutura do ateliê. Então eu fui para um local físico. E daí eu fiquei pensando: "Cara, será que eu vou se a gente tiver dias, né, se continuar junho e julho nesse mesmo movimento, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel em setembro?". E é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, o meu marido até fala que eu sou única, né, eu nunca atrasei um dia do aluguel, sabe? E para mim o aluguel é uma coisa sagrada, né? Assim como eu não atraso as encomendas dos meus clientes, para mim o aluguel é sagrado, porque aquilo é o meu ganha-pão. Então eu fico muito preocupada em faturar o dinheiro para aluguel, em faturar o dinheiro para pagar a pessoa que me ajuda, em pagar o boleto. Então eu fiquei pensando, cara, se eu tiver já, passar junho e julho assim, setembro eu não sei se eu consigo, porque daí agosto vai embolar e setembro, será que eu vou conseguir estar com o ateliê aberto? Será que eu não vou ter que rever o que eu preciso fazer? Será que eu vou ter que voltar para casa? Sabe? E daí aquilo ficou na minha cabeça martelando e eu fiquei pensando, será que eu vou ter que fazer isso? Será que eu vou ter que dar 2, 3 passos para trás? E também pensando, se eu dar passo para trás, como é que eu vou fazer? Porque tem situações que antes eu não tinha e agora eu tenho. Sabe? Então, é preocupações que vão ficando, vão entrando na tua cabeça, tipo picadinha, assim, bem pequenininha, e daí quando vê tá ardendo e tu fica, meu Deus, será que sim, será que não? Entendeu? Foi essas abas que abriram e esse medo que prevaleceu, assim, será que eu vou ter que botar o pé no freio e parar o que eu tô fazendo? Não, eu fiquei pensando que era por aí, né, e por isso Uhum. eu te pergunto, porque imagino que a exposição disso toque em várias outras mulheres que decidiram, né, o teu caso é a confeitaria, mas tantos outros negócios, principalmente quando se decide ir para um espaço físico, e se tornar responsável por toda uma outra rede, né, se essa pessoa tu não paga o aluguel, aquela pessoa sente, se não paga o funcionário, é uma família que sente. Exato, e daí eu fiquei pensando, cara, eu sei que a pessoa que trabalha comigo depende daquele trabalho, ela não faz por hobby, ela não faz porque ela quer estar ali todas as tardes, faz, claro, ela tem prazer de estar ali comigo, porque senão não estaria trabalhando comigo, porque eu realmente gosto da confeitaria. Só que eu não sou hipócrita de dizer que a confeitaria é amor, é o meu ganha-pão, é da onde eu tiro o meu sustento, é da onde eu penso, porque eu tenho uma frase muito forte comigo, que eu sempre falei, eu amo meu relacionamento, eu amo meu marido, mas eu não gostaria jamais de depender 100% dele. Eu acho que eu tenho a minha
a minha personalidade e a minha vida. Nós hoje caminhamos juntos, mas se eu não precisar caminhar junto com ele, eu vou ter como caminhar. E é uma coisa que eu prezo muito pela minha independência financeira, e não é por ser melhor ou não melhor, mas é para ter como me manter, sabe? Então eu fico pensando, ela também é da mesma forma, uma pessoa que trabalha comigo. Então nós duas dependemos daquilo, a pessoa que recebe o aluguel depende daquilo, as contas, o meu CPF, né? Porque a gente está falando um CNPJ, mas o meu CPF, se eu não pagar a conta, eu não sou ninguém. Vou ficar com o meu CNPJ sujo e vou ser quem, né? Então, eu fico. São medos que vão atormentando a gente, e que, se a gente não tiver um pouco de serenidade e verdade no que a gente faz, a gente termina tocando os pés pelas mãos e se perdendo mesmo, assim. Eu acho que tu tocas na questão de escolha, né, quando tu fala até do teu Isso, relacionamento, isso. não estar com alguém porque precisa, mas Não, escolher, poder escolher estar. exatamente, Essa é uma das tantas exatamente, escolhas, né, que a autonomia exato, financeira nos permite. exato. E aí a gente pensando em todos esses medos e tormentas, eu quero te ouvir também por uma outra experiência que tu tiveste, que a gente aqui que está no Rio Grande do Sul e as pessoas que estão fora têm uma ideia, porque acompanharam pelo noticiário, que é da nossa enchente de 2024. Tu tinhas uma sala naquele momento que foi atingida pela água. Nós chegamos a 2026 de novo com, né, um super El Niño, e daí não só tu, porque tá em outro local, que aliás escolheste um lugar bem elevado, em cima de um morro, talvez não em vão, mas os empreendedores que têm esse temor, né, isso ainda esse medo ainda é presente. Como é que tu fez aquela virada? Conta um pouquinho para quem não conheceu essa história, de do que tu teve que enfrentar naquele momento. Isso, quando a gente teve a enchente foi um momento bem delicado, porque, como eu falei antes, né, eu saí do ateliê aqui da minha casa e montei esse ateliê físico, que foi esse primeiro ateliê que foi atingido pela enchente. Quando eu fui atingida pela enchente nesse local, eu estava há 8 meses somente nessa sala. E eu tinha tirado um empréstimo de 3 anos para montar a sala. Então, pensem, enchente, 24 dias a loja ficou submersa, né? Ela ficou com 1,5 metro de água, com tudo dentro. Então, eu tinha comprado todo o estoque do Dia das Mães, estava tudo dentro da loja. Eu fiquei 24 dias sem poder acessar para saber o que eu tinha perdido e o que eu não tinha perdido, que eu perdi praticamente tudo. Ahn, e daí, nesses 24 dias, eu fiquei atuando nas enchentes aqui, ajudando quem eu podia, né? Porque, como eu não tinha como trabalhar, eu fui ajudar quem eu podia. Quando eu consegui voltar lá, a gente conseguiu salvar pouquíssimas coisas. Eu consegui salvar, eu acho que umas bancadas de inox e um freezer que eu tinha conseguido levantar antes da perspectiva de realmente entrar a água. Então foi pouca coisa. E quando eu resolvi dar essa guinada de sair desse local, o meu marido, no primeiro momento, até foi contra. Ele falou: "Bah, não tem como tu sair porque tu não pagou ainda essa sala. Como é que tu vai sair para outra?" Daí eu falei: Emerson, eu vou rezar. Nossa Senhora, eu sou católica, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, eu fiz uma oração e pedi: Nossa Senhora, se for para mim achar um local, que eu acho o local ideal para mim sair daqui e montar um novo ateliê. E eu comecei a rodar pela zona sul de Porto Alegre, né? Naquele meio daquele caos, porque ainda a enchente estava muito presente, estava tudo destruído na cidade, e encontrei esse lugar extremamente alto, é bem alto mesmo, e pensei, se é para ser aqui, vai dar tudo certo. E as coisas foram dando certo, sabe, Sá? Foi o aluguel o fiador que eu consegui de cara, o aluguel estava dentro do meu orçamento, e daí veio mais um medo: como é que eu vou assumir duas contas? Porque daí eu tinha a parcela do financiamento do empréstimo que eu tinha tirado para fazer o primeiro ateliê, que esse eu tinha feito do nada, do zero, e esse novo, eu fiz, eu e o meu pai, toda a obra, e a gente conseguiu fazer com um custo mínimo, baixíssimo, porque ele estava pré-pronto. Parecia que ele estava me esperando. Nossa Senhora botou ele ali para mim. E eu fiz e fui com muito, mas muito medo, muito medo. Fui, fiz uma grande reinauguração, tive um suporte maravilhoso dos meus clientes, da minha família, do meu marido também. E a gente fez a reinauguração, e em um ano, na Páscoa do ano posterior, de 2025,
eu consegui quitar o empréstimo, antecipar o empréstimo de 1 ano e meio, né? Então, eu consegui finalizar a dívida que eu tinha do ateliê anterior em 1 ano, né? E consegui finalizar esse ciclo e começar um ciclo novo no ateliê novo, no caso, né? Depois de 1 ano. Então, foi um momento para mim muito marcante, porque foi assim, o momento que eu consegui ir lá no banco e pagar tudo e saber que aquela página tinha sido virada, foi maravilhoso, assim, foi um sentimento que hoje eu não sei descrever, de gratidão e de felicidade mesmo, assim, eu acho que eu pude saber o que que era se sentir feliz e realizado em conseguir finalizar um ciclo, que foi finalizar aquele. E te confesso que hoje, cada vez que tá chovendo, que tem, a chuva não é mais um calmante para mim, né? Uhum. Mesmo eu estando no alto, mesmo eu sabendo que o risco de eu sofrer uma enchente naquele local é muito pequeno, eu ainda tenho essa ansiedade, porque eu sei que eu posso não passar, mas o entorno todo pode passar. Então, para mim, a água não é mais um calmante, a chuva não é mais um alívio, sabe? Sei que ela é importante, mas ela para mim hoje não é mais um alívio, ela me causa uma certa ansiedade. Aí, até quando tu falaste de um junho fraco, atípico, julho, eu tenho falado com pessoas de vários setores, assim, que a gente para uma conversa e isso tá aparecendo. Uhum, Gente de farmácia, de padaria, de uhum. lojista, desse comportamento que me parece aqui, sem dados, né, de pesquisa, mas no empírico, no bate-papo, que tem a ver também com esse temor, né, de vou dar Tem. uma segurada, porque a A gente gente tem não uma sabe o que vai acontecer, né? tem uma coisa do mau tempo, e reforço que é para quem nos ouve de fora do Rio Grande do Sul, aqui ficou essa marca, né, essa Tipo, geração que está trabalhando, de empreendedores, principalmente, que tem todos esses medos que a Maína está trazendo, tem mais esse da questão climática. E aí hum. eu me recordo da frase que tu colocaste no final desse post que eu mencionei na abertura, que é: "No máximo eu dou uma chorada e volto mais forte". Empreendedoras têm o seu momento, né, de dar uma chorada. Ai, sempre tem nessa, porque assim, ó, eu sou da opinião que a gente tem que botar pra fora. Assim como eu trabalho com a verdade, eu acho que o chorar faz muito bem pra alma, sabe? Não é à toa que os antigos diziam que chorar é lavar a alma, né? Eu acho que faz parte, esses medos são normais, né? Claro que isso, só que os medos não podem te parar, né? Eu acho que essa é a grande lição. O medo tem que existir, porque se não tiver o friozinho na barriga também não tem graça, né? Se não der medo, tu vai te desafiar como? Né? Eu acho que o desafio faz parte do empreender. Claro que tem que ser tudo numa dose saudável para que as coisas fluam com tranquilidade, mas eu acho que o medo faz parte. A gente tem que aprender a lidar com ele da melhor forma possível para que isso te motive e não te desmotive. Né? A gente tem que aprender a levar. Eu sou da opinião que a gente tem que. Tudo a gente tem que entender o que, que Deus quer mandar pra gente. Né? Eu não acredito que não há fardo que a gente não possa carregar se ele não mandou, porque a gente é capaz. Não tem. Então, eu acho que a gente tem que dá uma baixadinha, dá uma choradinha, respira fundo, enxuga as lágrimas, lava o rosto e vai. Não, e assim como pessoalmente, para os nossos negócios, o medo também é protetivo. Eu digo, se a gente não tem medo, a gente atravessa a rua sem olhar para os lados. Então Exatamente. o medo também bota pontos de atenção, né, eu preciso cuidar da minha conta, eu preciso cuidar da documentação. E a tua te escutando, eu penso que é importante trazer esses relatos tão transparentes, porque às vezes alguém que gosta muito de fazer alguma coisa pode achar que abrir um negócio com aquilo que gosta é suficiente, e não é. Não, Porque para manter o infelizmente. CNPJ, a gente vai na expertise, aquilo que a gente faz bem e que gosta, mas tem que lidar com todo o resto. Tem que emitir nota, tem que pagar aluguel, tem uma série Tem de coisas em torno. burocracias, tem planilhas de custo, tem burocracia. Eu me lembro que eu trabalho também, às vezes eu dou consultoria, né, para outras confeiteiras que estão iniciando. E eu nunca me esqueço de uma que falou assim: tá, mas eu preciso saber de matemática para ser confeiteira? Daí eu falei: sim, Uau! amiga, muita, porque tu precisa saber alimentar uma planilha de Excel para formar tua planilha de custo. Aquele vezes 3 é só na teoria, na prática não funciona.
E daí ela ficou impactada. Resumindo, ela largou a confeitaria. É que eu fico imaginando, se eu vou dizer, eu que não sou confeiteira, eu fico apreensiva só de ir na confeitaria e pensar: "Como essa pessoa sabe se hoje vai sair um bolo ou se hoje não vai sair um bolo?". E não É, sabe, né, mas tem que ter um cálculo do mínimo que tu precisa tem se ter. tu tem que ir trabalhando com. Tu trabalha com certo e incerto, sabe? É isso, sabe? Tu tem que ter aquela balança, né? Do bom senso, da expertise do negócio, do que fazer. Então, é um jogo que tu tem que saber jogar com sabedoria e com leveza, porque senão tu te perde no meio do caminho. E é aí que tem muita gente que fracassa, nesse efeito kamikaze, né? Sobe, 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 achando que só o amor vai funcionar. E a gente sabe que isso, infelizmente, não é a realidade. A gente tem que ter o profissionalismo junto com o amor. Perfeito. E aí, para a gente fechando a conversa, eu queria falar sobre essa decisão do empreender. Tu tinhas aí 10 anos de nutricionista de produção, bem colocada no mercado. Teve um motivo para tua escolha? Ainda faz sentido? Faz sentido. Meu motivo da escolha de empreender foi ter mais tempo com a Manu, né? Com a minha filha de 15 anos, que na época tinha 5 para 6, né? Eu tô há 9 anos na confeitaria, ela tinha 6 para 7 anos. Eu trabalhava no hospital nesse último ano que eu estava como Nutri e eu não tinha tempo para nada. E daí, na última apresentação dela, do Dia das Mães, que eu cheguei atrasada, eu tomei a decisão que eu ia fazer alguma coisa que eu tivesse mais tempo para mim, que eu tivesse poder de escolha. Né? Não que empreender a gente tem mais tempo, pelo contrário. Quem se ilude e acha que a gente trabalha menos, pelo contrário, a gente trabalha muito mais. Mas a gente tem uma liberdade de escolha que quando a gente é um CLT a gente não tem. Né? Então, a minha decisão foi 100% para ter mais disponibilidade e conseguir acompanhar a Manu, porque eu não ouvia a Manuela falar a primeira palavra, e isso é uma coisa que me machuca até hoje, mas eu não consigo voltar no tempo, mas eu consigo fazer um futuro diferente. É, isso é a escolha, e É, a consciência que eu falei lá no início, se é é, para sofrer as consequências, que pelo menos a gente seja responsável por essas escolhas, não tenha sido levado, né, exatamente. e arcando com as consequências igualmente. Isso aí. Uma alegria te ouvir, Maína, a tua transparência, a tua coragem, apesar dos desafios, e essa transparência que eu acho que também atrai, inclusive, os clientes. Então, diz pra gente como é que as pessoas te encontram, né? Encontram a tua confeitaria. Então, me encontram no Instagram, né? Eu sou Delícias by Maína com Y. Fico na Avenida Cavalhada 555, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O telefone daí vocês acham lá, não preciso estar enviando aqui, mas vai ser um prazer, entre em contato, né? Quem quiser me visitar lá é um ateliê bem aconchegante, bem pessoal, assim, então vai ser um prazer receber todos vocês lá. Não, ficou muito bonitinha a tua sala ali, muito aconchegante, bem isso. E é sempre a Maína que vai chegar lá, em geral É, ela tá lá para nos receber. quase Mas sempre. e a nossa a gente tem aqui o que eu chamo de mentoria bibliográfica, porque nem tudo dá tempo nas nossas conversas, então a gente fica também buscando inspirações nos livros. O que que tu podes nos sugerir, nos indicar, que gostaria que outras pessoas Eu lessem? estou terminando um livro, inclusive agora, que eu estou apaixonada e vou ler todos dela, da autora Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. É simplesmente sensacional. Não é um livro de empreendedorismo, é um livro que trabalha muito a coragem e a autenticidade da gente. E eu me vi muito nesse livro. Ele não romantiza nada, então é uma leitura válida. Mas acho que é o best-seller das empreendedoras. Ah, pode ser. Essa conversa aqui, porque atrás de um empreendimento existe uma pessoa, Exato. né? E é sobre isso. É sobre Obrigada, isso. Maína. Eu é que agradeço, Sá. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer a nossa conversa. Muito, muito obrigada. Um beijão.
Eu também te agradeço. E a você que nos escuta, se fez sentido, encaminha, compartilha esse conteúdo e manda lá pelo @Sabrina Tomasi também sugestões de temas ou de diferença que fez ouvir uma conversa assim, compartilhar esses assuntos. Manda lá que a gente vai respondendo e trazendo para o Âncora de Carreira. Até o próximo!